Esse é o canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Teve início o show de Trump. Logo após a sua posse, ele saiu assinando lá os termos de deportação, a caça aos imigrantes latinos. Aliado a isso, nós temos a desinformação da nossa mídia, que já é de praxe. Então, alguns brasileiros que residem nos Estados Unidos dizem que o Trump a imigração só estava atrás de criminosos, e outros brasileiros que não, que estavam pegando todo mundo que visse na rua, inclusive com delação de professores, de colegas de trabalho, né? Enfim, e aí começou, né, a entregar esses imigrantes ilegais, desovar esses imigrantes ilegais com aviões militares, acorrentados e etc. Então nós vamos para a vinheta e vamos explicar um pouco mais sobre isso, ok? Solta a vinheta. Então, pessoal, quero iniciar aqui falando que eu falei que ia postar vídeos diariamente, mas eu tô com um problema de saúde e eu tentei fazer uns vídeos aí anteontem e não consegui, né? Então, eu não sou de fazer vídeos cortados, editados, mas se isso acontecer, você já sabe o motivo. Eu sou horrível para fazer edição e eu faço tudo sozinho aqui. O canal eventualmente crescendo, vai ter uma pessoa para trabalhar aqui comigo, ok? Dito isto, eu quero fazer aqui um breve momento histórico para você entender como o capitalismo cria suas crises e suas contradições. Eu adoro assistir o Poderoso Chefão, principalmente parte 1 e parte 2. Quando você for ver lá a parte 2, que aparece o Vitor Corleone, vindo lá da Sicília para Nova York, que aparece a Estátua da Liberdade, ele vai para um centro de acolhimento de imigrantes, como criança. Então lá eles recebiam assistência médica, iam direcionar para onde é que ia viver e tal. Aparecem vários imigrantes, várias línguas, né? Foram esses imigrantes que, recebendo um salário baixo, propiciaram o capitalismo forte dos Estados Unidos. Foram esses que propiciou a formação da indústria estadunidense. Tá? Então isso significa que os Estados Unidos ele tinha condição de receber esses imigrantes. E agora? Você vê a contradição. O Trump diz que quer reindustrializar os Estados Unidos. E manda justamente essa mão de obra embora. Porque você, para ter indústria, você tem que ter mão de obra. Tá? Eu quero fazer um outro parênteses em cima disso daí, que eu estava assistindo, que eu vou falar de novo, o podcast Três Irmãos, do Gustavo Machado, com o engenheiro Léo. Cara, que coisa! Você não consegue escutar um podcast direito com esse engenheiro Léo. O cara interrompia toda hora, ele não tem a mínima ideia do que seja o comunismo, nem mesmo o capitalismo. Ele não tem a mínima ideia. Nunca, porque olha só, o Capital de Karl Marx, tá? Não era você pegar e ler, você ler e entender. Então, quando eu li, na verdade eu baixei e fui acompanhando o professor, explicando aquilo lá. Isso aí, quando eu estava fazendo curso de Direito, eu me interessei. Inclusive o termo capitalismo vem daí, do Capital, o livro de Karl Marx. E você vê que o cara não tem a mínima ideia de que significa isso. Tem a mínima ideia. Tá? Isso daí só um parênteses, depois eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Então, é porque durante o podcast eles falam sobre a indústria. E os caras insistem que tem que abrir padaria,
nesse tal de inferno de empreendedorismo aí, que o cara tem que abrir uma lojinha que vende empadinha, o outro vende sacolé, e o Brasil vai ser desenvolvido assim. Quando, na verdade, o que move um país é desenvolvido por causa da sua indústria, isso que gera emprego de ponta a ponta. Não tem comparação, tá? Mas não adianta, na cabeça desses caras é isso. Então, o Trump, ele manda a mão de obra barata embora para colocar o que no lugar? Ele confia nessas big techs aí que vão começar a levar pau, né? Já levaram aí da tal da DeepSeek, né? R1, uma startup. Ele acredita que vai montar indústrias com inteligência artificial e robôs, tá? Eles querem substituir, eles não gostam do ser humano. Esses caras aí querem substituir a mão de obra do ser humano. Como eu já falei, o socialismo é o coletivo, o liberalismo é o individualismo, esses são egoístas. Eles não gostam de ver gente, só do nível deles. Quanto mais longe você tiver, e aí entram os imigrantes, melhor. Tá? Então isso daí você vê uma contradição do capitalismo que está aparecendo. Voltando ao caso aqui, desses imigrantes. Foi um show que o Trump arrumou, né? A Fox já estava esperando, parece que fizeram até grade, tinham trumpistas ali que mostravam os caras sendo presos ao mesmo tempo, caiu na mídia e tal, inclusive de um haitiano lá, dizendo que não ia voltar, Haiti, venezuelanos, né? Fazendo o show deles. E aí os brasileiros lá dizendo, né, uns brasileiros, inclusive políticos, deputados que deveriam estar aqui resolvendo o problema, que recebem salário aqui e moram lá, ficam viajando para lá. Não tem uma lei que proíbe isso daí não, porque a gente está pagando a passagem desses caras aí, né? Eles gostam de viver o destino manifesto, doutrina Monroe. Eu tenho vídeo aí no canal que fala isso. Eles não deixam. Por que os Estados Unidos é uma nação superior às outras? Porque eles não deixam outras nações se desenvolver. Como a China arrumou um jeito de burlar isso, eles estão irritados. Eles estão irritados. Tá? Um bando de vagabundos que só vivem de especular no mercado financeiro. Aí depois dizem que são socialistas, né? Não, o cara quer ganhar R$600 por mês, é um vagabundo. Né? E eles não trabalham, só vivem de especulação. Outra coisa que eles fazem é não ser especular e ferrar com a vida dos outros. É assim, por meio da transferência. Quanto mais pobre tiver, melhor para eles. Né? Então, vamos aqui por deportações. O primeiro aqui lá da Colômbia, que foi o que gerou um problema lá com o Gustavo Petro. Eu, como cientista político, vou dizer o seguinte: o Gustavo Petro atingiu o objetivo dele. Tá? O Trump foi lá, bababá, pererê, tal, blá. Ia rolar, o que acontece? Aviões militares, gente acorrentada, ia rolar o censo patriota dos latinos, coisa que brasileiro está fora. Brasileiro não se julga latino. Uma outra coisa, mas a maioria dos brasileiros não se julga latinos, são diferentes, né? São diferentes. Então ele atingiu o objetivo dele, que era fazer o transporte dos conterrâneos dele, que não estejam acorrentados, e enviou os aviões. Então eu não entendi por que a mídia começou a esculhambar. Por que esculhambaram o Gustavo Petro? Porque além dele ser de esquerda, ele é latino, tá? Então é uma sub-raça. Então, vamos esculhambar o Gustavo Petro. O Gustavo Petro recebeu o apoio da Cláudia Sheinbaum do México. O governo brasileiro ia botar lá na CELAC, né? Ia botar lá na CELAC, mas aí não foi necessário, que tinha o Mauro Vieira.
O Mauro Vieira, o mesmo que lá no BRICS falou que o Brasil era ocidental, e fala lá pro Trump. Nós somos ocidentais, Trump. Tá? Eu queria ver ali, foram deportados argentinos, eu vou pesquisar isso, não vi. Mas, enfim, foram 32 mil brasileiros, uns lá dizendo que esses brasileiros eram criminosos, e aqui eu quero dar uma dica, tá? Você pode mandar esse vídeo para esses brasileiros que foram deportados, tá certo? Uma dica para eles. Eles foram como imigrantes ilegais, não são criminosos. Eu colocaria uma advertência nesses canais, tem um monte de canal do YouTube aí dizendo que vocês são criminosos. Então, primeiro, faz a reclamação, pede para o cara tirar, senão você denuncia para o YouTube. Se não fizer, arruma um bom advogado. Porque essa imagem dizendo que você é criminoso, mesmo aqui no Brasil, vai ficar. Você vai querer ser empregado no lugar e, olha, eu vim dos Estados Unidos, fui pego, aí vai estar lá um vídeo dizendo que você é um criminoso. Então, se você conhece algum, né, eventualmente a tendência é aumentar. Então, você vai conhecer alguns brasileiros que viram essa situação. Né? Aí, a não ser que esses canais que digam que você é criminoso também se retratem. Mas eu acho que não, eles têm vergonha de ser brasileiro. Eles têm vergonha, ficam querendo ser uma coisa impossível. Nós nunca vamos ser o USA. Nunca vamos ser, graças a Deus. O nosso hamburgão é melhor que o deles, o nosso cachorro-quente é melhor que o deles, nossa música é melhor do que a deles. Tem as exceções lá do Metallica, né? Mas é isso aí. Outras deportações aconteceram quando eu estava falando aqui da Colômbia, e agora a Dona Globo não sabia, né? 7 mil brasileiros foram deportados do Dubai, porque a Rede Globo, ela pertence ao Partido Democrata, são os caras da esquerda liberal estadunidense. Não é a mesma esquerda daqui, eles são ligados mais à pauta identitária, tá? Aquele negócio do empreendedorismo, que tá o cara lá na favela e fez um doce legal, fez uma parada legal e se tornou um grande empresário. Eles não vão falar da área tecnológica, eles não vão falar de um preto que está lá na favela, que se tornou um físico nuclear, um bioquímico, um biomédico. Você vê a qualidade, o nível de contratação de emprego que forma um país subdesenvolvido, que é isso que nós somos. Foram eles que inventaram esse termo de países emergentes. Eles mascaram esse termo. Quer ver uma outra coisa para você diferenciar? Nós chamamos de trabalhadores, né? Eles chamam de colaboradores. Colaboradores, você vai no mercado, você vai numa repartição, aí aparece lá, colaborador fulano de tal. Nós chamamos de trabalhadores. Eles usam termos diferentes. Não é a esquerda socialista. Eles são a esquerda liberal. Esse negócio de mudança de sexo, né? Ele não tem luta de classes. O essencial, luta de classes, manifesto comunista. Tá? Uma outra coisa daqui que eu estava vendo a nível de números lá de imigrantes nos Estados Unidos. Mais de 40%, 42% dos imigrantes trabalham nas farm works, né, nas fazendas. Então um monte de fazenda lá ficou vazia. Muitas fazendas ficaram vazias, outras sobrecarregadas. Não tinha gente suficiente para fazer tirar frutas, né? Não tinha gente suficiente para isso. Então, a tendência, se ele continuar assim, né? Eu quero que ele continue. Eu quero que ele continue, né?
Vamos ver aí para não cometer o erro que a oposição brasileira, eu estava até chamando da esquerda brasileira durante o governo Bolsonaro, mas eu não chamo mais de esquerda brasileira, eu chamo de oposição, a oposição ao governo Bolsonaro, porque ali não tem esquerda, isso daí está mais evidente do que nunca agora, que você não tem ali esquerda socialista, né, que vai... que tem a pauta do trabalhador, o movimento VAT, dia 16 de fevereiro, vai ter dia de mobilização nacional. Você não tem isso, tá? Você não tem essa parte de luta de classes aí, como eu já falei. Então, eles são 42%, ele é muita coisa. É muita coisa, eles vão depender desses imigrantes. Agora, como ele vai fazer, né? Por mim foi o que eu falei. Eles vão usar robô, inteligência artificial, né? E agora aqui passando para um outro assunto aqui. Esse daí dos deportados vai continuar. Os venezuelanos, o Maduro está recebendo, voltem para cá, parece que o Maduro não aceitou o avião, né? Parece que ele não aceitou. Mas ele está aceitando os venezuelanos que retornarem lá. Se bem que já estavam retornando, tá? Muitos deles estavam saindo de lá por medo de uma invasão estadunidense, tá? De um conflito. Muita gente ali estava saindo dos Estados Unidos para uma intervenção militar estadunidense. Eles têm medo disso. Não é bem por causa do Maduro. Aqui, ó, da fronteira lá com o México, que ontem eu fiquei vendo aqui. Eu vou botar umas imagens aí que começaram a soltar na Fox que os narcos mexicanos estavam botando bombas, isso mesmo que você está escutando, estavam botando bombas na fronteira com os Estados Unidos. Tinham bombas lá. Inclusive eles botam latino, não é um capacho. Como tem latino capacho. Desgraçados, entendeu? Nossa Senhora! Como esses caras querem que o país de origem deles se eleve se o outro vive esculhamba de boca aberta e o cara concorda. Junto com esse Marco Rubio aqui, né, um dos secretários dele lá, esses caras têm raiva de nascerem latinos, de serem descendentes de latinos. Então, estão anunciando na mídia direto que os narcos estão botando bomba na fronteira. Ou seja, o cara vai lá, passa o muro, enterra uma bombinha lá e volta. E vai ficar assim. Tanto que quando estava passando essa notícia, apareceu o lance do helicóptero com o avião, e assim que isso apareceu, gente, essa notícia, eles na paranoia já acharam que era algum tipo de atentado, tá? Já acharam que fosse algum tipo de atentado. Eles começaram a se mobilizar, uma correria lá. Eles estão na paranoia. Eles prometem uma coisa com o outro, coisas degradantes com outros, mas na verdade eles é que costumam fazendo. Por falar em coisas degradantes, teve a notícia agora que o Trump quer botar esses imigrantes, quer levar lá para Cuba, né? Quer levar lá pro postinho deles que tem em Cuba, né? Esqueci o nome aqui, mas já vou botar aí que eu tô meio com dor de cabeça. Aí eu vou colocar aí o nome. Eles alugam lá de Cuba, né? A basezinha que eles têm lá, que é para torturar pessoas. Eles torturam as pessoas lá em Cuba. Eles pagam um aluguel, acho que são 3 mil ou 5 mil dólares por ano. Para torturar pessoas lá. Porque no território deles não. Você vai fazer isso daí lá em outro solo.
né? E essa situação daqui de pessoas acorrentadas, isso daí veio desde o 11 de setembro, né? Desde o 11 de setembro que eles já estão nessa situação de quando transportam as pessoas, eles usam corrente justamente porque aconteceram os atentados de avião. Então Trump realmente quer levar lá para Cuba, para deixar os caras lá em Cuba, acorrentados, e filmar, para servir de exemplo. Não venham para os Estados Unidos, fiquem longe daqui, só venha se você for um dinamarquês. Dinamarquês pode, tá certo? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, deixa no comentário, né? Compartilhe o vídeo, vamos ver se o canal cresce aí, finalmente. Compartilhe o vídeo com pessoas que sejam de esquerda de preferência, ok? Muito obrigado.